Nessa aula, a gente vai estudar sobre as relações trigonométricas dentro de triângulos retângulos. Então, não é nada novo para vocês, o triângulo retângulo é algo que vocês já estão acostumados aí a estudar. Então, um triângulo retângulo é um triângulo que um de seus lados tem um ângulo de 90 graus e não importa a direção que esteja esse ângulo, dado que se tiver pelo menos um triângulo aí com um ângulo um dos ângulos igual a 90 graus, esse triângulo vai ser retângulo. Um detalhe importante é que o lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente define esse lado como sendo a famosa hipotenusa, tá? E como vocês já estão acostumados aí no ensino fundamental, o que acontece? Dentro de a relação mais básica de um triângulo retângulo que nós temos aí, que se eu definir esse lado como sendo A, esse lado aqui, que é o cateto, como sendo B, esse lado como sendo C, é a relação aí conhecida como Teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, a relação mais básica que nós temos aí dentro do triângulo retângulo é o Teorema de Pitágoras, que exprime para a gente como a hipotenusa se relaciona matematicamente com os catetos. De forma algébrica, essa relação fica determinada por esta relação. Bom, mas a gente não está aqui preocupado com o Teorema de Pitágoras, apesar de que provavelmente em algum exercício ou outro seja exigido de vocês o cálculo, então, aí da hipotenusa e dos catetos utilizando essa regra. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou desenhar um triângulozinho mais bonitinho aqui, para a gente relacionar aí na nossa aula de hoje. Então, definido o triângulo dessa maneira, não necessariamente o triângulo vai ter esses dados aqui, desse jeitinho aqui, mas a nossa ideia é fazer isso aqui, ó. Vamos definir um ângulo aqui, eu vou chamar esse ângulo aqui de X, tá? O livro, provavelmente o livro de vocês vai definir como um ângulo alfa, tá? Eu vou fazer X porque é mais fácil de escrever. Se eu chamo a hipotenusa de A, o cateto da esquerda de B e o cateto da direita de C, existe então para a gente as relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente que nós estudamos aí no ensino fundamental, no nono ano, no primeiro ano, também do ensino médio e no segundo ano. Aí agora a gente só vai rever essa relação, que é a relação de seno, seno do ângulo X, cosseno do ângulo X e tangente do ângulo X. E aí a gente define da seguinte maneira: o seno de X é cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente é o cateto que está ao lado, a palavra adjacente é algo que está ao lado. Então, a cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Essas são as relações trigonométricas que nós utilizamos de seno, cosseno e tangente. Não é algo novo, é algo que vocês já viram, já estudaram, e a gente está só repetindo aqui. Alguma dúvida? Sim, hein? Não, senhor. Diga. A gente vai usar aquela mesma tabelinha? Vai, já 1, 2, 3, 3, 2, 1. Isso. Vou até montar ela aqui só para dar uma explicadinha aí para vocês. Ok. Tá? Não é jogo da velha, Aí depois vai substituir, né? Isso, ó. Então, vamos pensar no seguinte. Nós temos aqui o de 30, 45 e 60. Se vocês abrirem o livro texto, vocês vão encontrar, no livro texto, na página 39, vocês vão encontrar aqui as fórmulas de seno, cosseno e tangente. E na mesma página, vocês vão encontrar a tabelinha aqui. Eu vou só fazer com vocês aqui mais uma vez, né? Ó, seno, cosseno e tangente. Então, é só cantar a musiquinha lá. 1, 2, 3. 3, 2, 1. É tudo sobre 2
Se já é tudo sobre 2, então vamos colocar aqui tudo sobre 2. Aí no 2, no 3. Aí a tangente é diferente. 1, 2, 3. É raiz de 3 3, sobre 2, 3. 1, raiz de 3. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. É isso aí. Então, olha só. A tabelinha é fácil de montar. Provavelmente todos vocês já sabem montar a tabelinha. E ela é uma das bases que a gente pode estar utilizando para resolver os exercícios. Mas nem sempre é preciso a tabela em si para resolver os exercícios, tá? A gente vai fazer alguns exercícios agora. Eu baixei aqui uma lista de exercícios do professor Tadeu, aí que vocês podem encontrar na internet, tá bom? Só digitar lá, exercícios de trigonometria e tal. Então, vamos resolver alguns exemplos desse aqui para a gente ficar mais familiarizado com as ideias da trigonometria, tá? A primeira questão diz o seguinte, ó. No triângulo retângulo, determine as medidas x e y indicadas nesse triângulo aqui. Vou aumentar ele aqui para vocês. Esse triângulozinho aqui, ó. Sabendo o seguinte, sabendo que o seno de 65 graus, que é o ângulo que aparece aqui, vale 0,91, o cosseno 0,65, 0,42 e a tangente 2,14. Então, a gente tem esse triângulo e a gente quer calcular o x e o y. Então, redesenhando esse triângulo aqui, para fazer um pouquinho melhor. Então, aqui é o x, aqui é o y, aqui é o ângulo de 90, a hipotenusa vale 9, e esse carinha aqui vale 65 graus. Então, esse é o nosso ângulo. Então, eu tenho meu ângulo aqui, e o y ó, é o cateto adjacente, e o x é o cateto oposto. Então, para eu calcular o x, eu vou usar o ângulo de 65 graus, que vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, e para calcular o y, eu vou usar o cosseno, pois o cosseno é cateto adjacente, y, sobre hipotenusa, que é 9. Aí é só substituir o valor. De acordo com a questão, ó, o seno é 0,91 e o cosseno é 0,42. Pronto. Agora é só fazer multiplicação cruzada que a gente encontra o resultado. Então, x é 9 vezes 0,91. E aí, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 9, 81. Fica 1 e vai 8. E aí, 9 vezes 0 é 0, mais 8, 8. Então, o valor do cateto x é 8,19. E do y fica 9 vezes 0,42. E aí nós temos que 9 vezes 2 é 18, vai 1. 9 vezes 4 dá 36, mais 1, 37. E aí 9 vezes 0 é 0, como tem dois dígitos após a vírgula, então fica 3,38 o valor do cateto y. Então observe que é bem simples, é só substituir na fórmula. Algumas questões, como... Sim? Ô, professor? Oi. Ali o senhor usou a propriedade do seno Sim. primeiro, não foi? Seno e do cosseno. Mas eu poderia usar a propriedade do seno e da tangente? Pode. Se você fosse usar a tangente, o que você teria que fazer é o seguinte, a tangente 65, ela seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente, x sobre y. Então, primeiro você encontra o x e depois encontraria o y pela tangente. Mas se você usar a tangente primeiro, você não consegue resolver a questão. Entendeu? Porque as duas variáveis vão aparecer ao mesmo tempo. Não, tranquilo, Tá? então. Então, pode usar? Pode, mas tem que ter cuidado, porque, às vezes, como nesse caso, se usar a tangente, ela só dá para usar depois que você encontra o x ou depois que você encontra o y. Se você usar ela na primeira vez, ela não vai você não vai conseguir resolver por causa que ela não estaria indicada na questão, né? Você teria duas variáveis ao mesmo tempo para resolver. A questão 2, determine as medidas A e C nesse triângulo, é a mesma coisa, só que nessa daqui, a gente vai utilizar a tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Por quê? Porque se vocês observarem aqui, nesse caso aqui,
Olha, dá para copiar e colar, eu não tinha prestado atenção nisso. Nesse caso aqui, ó, hipotenusa, que a gente quer calcular, e o cateto adjacente. Se eu quero calcular a hipotenusa, o que eu faço? Ó? Eu posso usar o seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, então eu posso usar aqui seno de 30 graus igual a cateto oposto 10 sobre hipotenusa A. Aí eu venho e olho aqui na nossa tabelinha. Na tabelinha, o seno de 30 é meio. Ou você pode abrir aqui o livro texto, ou a Bienal, na página da Bienal também vai ter lá, ó, seno de 30 é meio. Então, eu venho aqui e substituo, ó, no lugar do seno de 30 é meio. Meio é igual a 10 sobre A. Então, multiplicando cruzado, o A vai valer 20, porque 10 vezes 2, 20. Então, a gente encontra aqui o A. Para determinar o C, eu posso usar cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa, ou eu posso usar tangente. Eu vou usar nesse caso aqui a tangente, só para mostrar que também resolve. Tangente de 30 é igual a cateto oposto, que é 10, sobre cateto adjacente, que é o C. Só que o tangente de 30, ó, é raiz de 3 sobre 3. Ó. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. E isso aqui é igual a 10 sobre C. Aí isso aqui vai dar um pouco mais de trabalho de calcular, mas vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Multiplica cruzado, então fica C raiz de 3, ou raiz de 3C, tá? Tanto faz a ordem. Eu vou colocar assim para não confundir que o C está dentro da raiz, o C está fora. E 3 vezes 10, 30. Ora, passa a raiz de 3 dividindo, então fica 30 sobre raiz de 3. E aí a gente vai fazer aqui uma racionalização, multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, C é igual a 30 vezes raiz de 3, é 30 raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Só que raiz de 9 é 3, portanto, né, vamos fazer aqui, C, o valor da variável C, ela vai ser igual a 30 raiz de 3 sobre 3, porque raiz de 9 é 3. Aí aqui eu posso simplificar o 30 com 3, aqui fica 10, né? Porque 10 dividido para 3 dá 30, e aqui embaixo fica 1. Então, C é igual a 10 raiz de 3. Então, observe aqui que a gente pode usar tangente, porém, se a gente tivesse usado cosseno, por exemplo, para resolver essa questão, teria ficado bem mais simples, ó. Cosseno de 30 é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa A. E aí ficaria só cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, vou até fazer aqui na outra página. Então, ficaria raiz de 3 sobre 2 igual a C sobre A. E o A vale 20. Então, é só passar o 20 multiplicando. Então, ficaria 20 raiz de 3 sobre 2. E aí, simplifica isso com esse. 20 dividido para 2 dá 10, então fica 10 raiz de 3. Então, ficaria mais fácil usando cosseno, tá? Mas, resumindo, não importa qual que você use, o resultado vai dar o mesmo, tem que dar o mesmo. Se não der o mesmo é porque tem alguma coisa errada, porque tem o resultado do C, do A, tem que ser único. E aí a gente chega ao resultado. Então, tem questões que vão trazer as informações para a gente utilizar e tem questões que não vão trazer e a gente precisa saber questões aqui que eu vou até estar mandando no grupo do WhatsApp para vocês estarem estudando, provavelmente, se vocês quiserem, é claro, que é bem simples o uso do cálculo do triângulo retângulo. Aí a segunda questão que eu quero perguntar para você. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Quem que tinha falado o que aí? Da torre? Foi eu. Falou, mas o que era? Para fazer essa aqui? Fazer a questão da torre. A torre é bem tranquilo também. Só nós aplicarmos o seguinte, ó. Nessa questão da...
Na questão da torre aqui, ó, é a distância de 40 metros, uma torre é vista, ou seja, essa distância aqui, ó, na torre, essa distância aqui, ó, vale 40 metros. Ele diz que é vista a torre e o alfa, o ângulo alfa, ele vale 30 graus. Então, esse ângulo aqui é 30. E ele pede para a gente calcular a altura. Então, é bem simples, ó. Como eu tenho o lado, esse lado, e eu quero a altura, ou seja, a hipotenusa não importa, é só utilizar a tangente. Porque a tangente de 30 é igual a cateto oposto, a altura, sobre cateto adjacente, que é 40. Aí, se nós olharmos aqui no plural, ó, a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Então, tangente de 30 raiz de 3 sobre 3 igual a altura, que é igual a 40 metros. Aí é só multiplicar cruzado. 30, 3 vezes a altura é igual a 40 raiz de 3. Portanto, a altura vai ser 40 raiz de 3 dividido por 3. Aí, nesse caso, não tem como nem simplificar. Mas, se vocês quiserem, a gente pode usar a calculadora e fazer, ó, 40 raiz de 3 dividido por 3. Isso vai dar 23,1 metros, mais ou menos. Então, essa é a altura da torre, aproximadamente. 23,1 metros. Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo, Ô, né? Kennedy, Oi. nesse caso aí, tipo, deu 23,1 metros. Poderia só arredondar para 23? Na verdade, eu arredondei para 23,1. Se você observar aqui, o resultado deu 0,94. Eu arredondei para 0,1. 23,1, na verdade. Entendeu? Entendi. Tá bom. Mas aí depende da questão, porque essas que eu estou mostrando para vocês aqui são questões que não são objetivas, tá? Existem questões que são objetivas que aí você pode verificar mais ou menos qual das alternativas você tem que marcar. Tá? Então, assim, resumidamente, é bem simples essa aula, né? Só aula sobre triângulos. Não significa dizer que os exercícios são facinhos, simplesinhos, tá? Mas é bem tranquilo, de certa forma. Então, é isso aí. Vou estar passando agora para vocês as atividades. E aí vocês façam rapidão ela para poder ir para a aula de educação física, ok? Então, deixa eu parar de gravar aqui.